SRZD Carnaval 2017, a segunda escola a desfilar nesse domingo de ensaios técnicos foi Unidos de Vila Isabel. E, meus amigos, que desfile fez a Unidos de Vila Isabel aqui na Marquês de Sapucaí. Primeiro, falar um pouquinho do samba, que na minha opinião já é um samba que, pelo menos no meu carro, toca muito, porque é um samba que eu gosto demais. Gosto muito mesmo do samba da Vila Isabel. Achei ele completo, acho que ele tem tudo que um bom samba pode ter, alguma coisa de ousadia, belas passagens melódicas, uma letra muito bacana. E é curioso porque, por exemplo, é um enredo muito parecido com a Tijuca, mas a gente viu sambas completamente diferentes, em estilo, em tudo, né? E aí eu queria aproveitar aqui a presença do Carlão, a presença do Alemão, para a gente passar primeiro nessa parte do samba enredo. Mas antes apresentar aqui, rapaz, nosso convidado está aqui do meu lado, ó. Aqui, ó. O cara só é mais baixinho que eu aqui, mas quando tá ali no meio da avenida, rapaz, esse cara fica muito grande, cara. Mestre Wala, cara, bem-vindo ao debate, bem-vindo ao nosso ensaio em resumo e parabéns pelo seu desfile hoje. Viu? Muito obrigado aí, agradecer aí o carinho de vocês aí com todo o carnaval, né? Então é sempre uma honra estar aqui voltado de pessoas igual vocês que entendem bastante de carnaval e estão sempre lutando aí para que faça com que tudo isso que a gente faz aí, na maior humildade, se torne público aí para todos que têm interesse pelo nosso trabalho. Wala, quem entende carnaval é você, a gente só vem aqui bater palma, meu amigo. Carlão, fala um pouquinho sobre esse samba da Vila aí, o que você acha também? Pô, falar sobre o samba da minha escola, é isso mesmo? Tarefa difícil, hein? Bom, o samba da Vila Isabel, vamos lá. É porque o samba da escola da gente, a gente sempre tem muita história para contar, porque a gente acompanha mais de perto, né? Então eu vou ter que lembrar lá da disputa do samba da Vila Isabel, obviamente. Lembrar que a Vila tinha excelentes sambas, pelo menos 4 sambas ali que poderiam vir para a avenida com muita tranquilidade. Na minha opinião, tinha um samba que era genial, que é o samba da parceria do André Diniz. Aliás, é um samba genial, o samba do André e parceiros. Que ao meu ver era um samba muito acima dos outros que a gente tem no carnaval desse ano, mas o samba que ganhou do Arthur e da parceria toda é um samba maravilhoso. Acho, na minha opinião, ele tem talvez a melodia mais bonita da série do grupo especial, né? E do acesso também. Tem um refrão muito forte, eu acho o refrão final um refrão também um dos mais bonitos dessa série. Enfim, um samba, uma melodia linda, uma letra que conta perfeitamente o enredo, que funcionou muito com a comunidade, isso a gente tem que reconhecer, tem que dar importância, né? Dos ensaios da Vila na rua, na quadra, o samba, a comunidade aderiu a esse samba. Hoje aqui também funcionou excepcionalmente, a escola cantando muito, né? A Vila é uma escola de chão, uma escola de samba, uma escola de canto, uma escola de ritmo, e só dar parabéns e com certeza, pelo samba a gente já está com o caneco na mão. Rapaz, ousado, né? Ousado esse rapaz. Mas eu vou passar aqui a palavra para o Alemão, só que eu quero soltar um veneno a mais, Alemão. Lógico que eu quero ouvir o que você acha do samba também, mas junto com o samba, eu queria que você falasse carro de som, e eu queria dizer uma coisa aqui ousada também, então. Na minha opinião, hoje aqui na Avenida passou o cara que para mim hoje é o maior intérprete de samba enredo na Marquês de Sapucaí, de toda essa leva que tem cantado sambas aqui. Igor Sorriso. O que o Igor tá fazendo nessa avenida é brincadeira. O que ele fez hoje é brincadeira. Fora isso, um carro muito bem equalizado, que você escutava tudo muito. Aí tudo ajuda, né? O samba foi bem, o intérprete foi bem, bateria veio bem. Aí fica bacana, né? Pra gente escutar. Fala aí, Alemão. É verdade, Cadu, é uma junção de coisas, como a gente sempre fala, um grande samba puxa vários quesitos, isso é uma máxima que é uma realidade, né? Eu não acompanhei a disputa como o Carlos acompanhou, mas então não posso falar do que tinha. Agora, esse samba da Vila Isabel, posso concordar com ele, que é com certeza um dos maiores sambas do carnaval, não só desse ano, mas da história da Vila Isabel. É um sambaço, um samba com ineditismo, fora da previsibilidade, com poesia, com sacada, com melodia diferenciada, com valentia. Então é um samba que proporciona tudo para um bom desfile. Proporciona evolução, proporciona bossa para bateria, proporciona sustentação de ritmo, proporciona
profissional no canto da escola. É um grande samba, é um sambaço. Juntando desse grande intérprete que é o Igor, e também é muito difícil você cravar que é o maior, porque hoje a gente tem grandes intérpretes, né? Um nível muito alto. Antigamente ainda tinha aquela época do puxador de samba. O que era? O cara que puxava a escola mesmo, sem harmonia, na garra, no gogó, às vezes desafinado, mas com aquele vozeirão. Hoje não. Hoje em dia você tem intérpretes preparados, que estudam, que se dedicam, e o Igor é um deles. E além de toda essa qualidade que ele tem a alma do sambista, né? A voz clara, o timbre com uma identidade, com uma assinatura definido, swing, todo o potencial do grande cantor ele tem. Juntando o carro de som, aí que é uma coisa que a gente sempre valoriza muito, é o seguinte: tudo é um conjunto de coisas, é como uma banda. Não dá pra você ter uma banda com músicos maravilhosos e o contrabaixo apitando o tempo todo no palco e o microfone explodindo agudo. Você precisa de uma equipe. E a Vila Isabel profissionalizou, contratou um engenheiro de som e não um técnico, mais os músicos profissionais que estão no carro de som. Toda essa equalização, você não escutou um apito no desfile da Vila Isabel. Um apito, aquela microfonia, né? Apito no linguajar mais popularesco, né? Não houve uma microfonia, uma volta de fase de sinal, um barulho, porque houve uma equalização onde tinha cavaquinho, violão e canto em conjunto com a bateria. E a bateria, Bruno vai falar e eu posso até falar alguma coisa, mas vou deixar para ele. É o aspecto do show. Mas que bateria com alma, com cadência, que swing, coração da Vila Isabel, né? Parabéns, mestre. Eu vou explicar então por que eu dei a minha opinião do Igor. Porque eu acho que o Igor hoje junta exatamente uma coisa que você falou. Pra mim, ele é aquele cara que ele não inventa. Ele não precisa inventar. Ele tem uma qualidade musical enorme. Essa qualidade está evidente quando ele canta. E ele trabalha, ele usa toda essa qualidade dele para a escola. Para que o componente escute bem o que é o samba, escute com qualidade, com clareza. Ele não tem a vaidade de brilhar mais que a escola ou de transformar o samba enredo numa outra coisa. Ele canta o samba enredo como o samba enredo deve ser cantado. E isso para mim é um mérito absurdo para um cara que que está aqui na importância que tem o primeiro microfone de uma escola de samba. Por isso, Sorriso, meus parabéns. Na minha opinião, Cadu, você hoje é o grande cantor do Carnaval Carioca. Fala, Léo. Só um pitaquinho, porque eu sou muito chato com o intérprete de samba enredo, né? A gente já falou aqui um pouco sobre isso, a questão dos ornamentos, dos vibratos exagerados. E o Igor, ele tem uma correção no cantar impressionante. É um cara afinado, correto, não exagera em nada, tem uma dicção perfeita, não exagera. Eu acho que quem está começando, o Igor é um cara novo, né? Mas quem está começando dessa geração um pouco mais novo, pode se espelhar nele que o cara vai longe. Temos, lógico, vários cantores, como o Alemão falou. Você tem uma quantidade hoje, exatamente como a gente fala das baterias, inclusive. O nível das baterias, da forma como subiu. Então, tudo muito próximo, a qualidade técnica muito grande. O carnaval é decidido, Cadu, em 1/10. Eu considero as 3 primeiras colocadas campeãs do carnaval. Porque um detalhe pode mudar a posição das 3. Né? Então, e às vezes um detalhe subjetivo, que não tem nem a ver com o julgamento. É muito próximo. E aí, a gente tá falando aqui dessa qualidade das baterias, e hoje, na minha opinião, eu vi um grande show, assim, que tem um destaque pra mim, né, que gosto muito de carnaval, gosto muito de samba, acompanha há muitos anos o samba mesmo, e a bateria da Vila, ela traz pra mim uma coisa muito legal, que é o seguinte: é uma junção de técnica com alma. Porque tem algumas baterias que passam aqui na Sapucaí, tecnicamente perfeitas. Aquela coisa assim, nada fora do lugar, mas falta alma. E a bateria da Vila Isabel, ela tem a característica dela, é muita alma, uma identidade que, na hora que chega aquele surdo ali tocando, é um negócio que mexe no estômago da gente. E quando tá bem tocado, tá bem encaixado, tá bom como passou aqui o Alan. Meu Deus, cara. Sabe, foi um absurdo de apresentação, porque não foi só uma apresentação para você gostar tecnicamente, foi uma apresentação emocionante. E aí é muito legal uma coisa que a gente comenta, que é assim, pô, olha pra tua bateria ali. Você não tem um dream team de tocadores, você não tem os caras que você olha e fala assim, pô, só tem, como a gente brinca, o amistoso do Zico. Pelo contrário, você tem gente ali do Macaco, não sei onde, que é ali da casa e tal, só que forma um conjunto que é um absurdo de qualidade. Aí é aquele negócio do time, né? O teu time joga muito, Alan. Pelo amor de Deus, cara. Então, o que acontece é o seguinte, eu faço questão de ter o trabalho de
de ir na casa de cada um, entrar dentro da comunidade e pedir lá, por favor, implorar algumas pessoas que de repente já não estavam desfilando, tem outras que já não moram mais na comunidade, eu trouxe essas pessoas de volta. Tarol é uma coisa que é a cara da Vila Isabel, tem outras co-irmãs que também tem tarol, mas a Vila Isabel tinha esse lado forte do tarol, do centrador, e se perdeu, né, por nossa culpa. Eu também me condeno por não ter ido lá na hora que estava acabando o tarol, quando eu era tocador, e não fui lá e meti a mão para tocar, entende? Então tem outros que tocavam tamborim, que eu falei, meu irmão, você é da casa, você sabe o que a casa faz. Então larga, já que você não está mais no tamborim, ou você não está afim mais de vir no tamborim, faz o seguinte, toca o instrumento que você conhece. Nós temos aqui conhecido que era de uma outra área, mas sabe o que a escola, sabe a raiz da escola, sabe a identidade da escola. Então essas pessoas, a gente tem que chamar pra gente, olha só, a responsabilidade de não acabar está em vocês, em cada um de vocês. Então eu vou na casa de cada um, vou em cada ritmista, peço, e aí dentro disso a gente vai para lá, para dentro da Vila Isabel, e lá a gente vai fazendo samba da melhor forma. E falando sobre a junção da bateria com o carro de som, com o Igor, né, com a harmonia, com a equipe toda, eu passei aqui, toquei, nós tocamos, mas o que acontece? Eu não fiz nada para a plateia, eu fiz o que tem que se fazer, tocar samba para poder o samba enredo render. E a escola ter emoção da bateria, nós estamos ali como coração para pulsar e dar emoção àquilo ali. E pelo fato de todos serem, né, 80% da bateria ser da casa, aí passa essa energia para vocês. Então para mim é muito emocionante. No primeiro boxe eu fiquei super emocionado em ver que o trabalho está acontecendo. Ainda não chegamos no que nós... tem ajustes a ser feito, então nós vamos fazer isso tudo. Tem pouco tempo para a gente acertar. É um querido. Tem pouco tempo para acertar, mas nós iremos acertar, mas com tranquilidade, nada que pudesse hoje ferir a nossa bateria ou ferir a escola. Então eu sou muito grato, aproveitar aqui, desculpa aí, usar do espaço de vocês, né, que eu me sinto em casa. Isso aí, eu quero agradecer a todos os meus ritmistas, aos meus diretores, ao diretor de carnaval, ao presidente, aos compositores do samba, agradecer aí todo o carinho, porque todos eles, do compositor ao diretor de carnaval, ao presidente, todos eles chegam em cima de mim, em cima da direção para conversar, e nós nos acertamos assim, na conversa, a gente senta, conversa, precisa ser um pouco mais, precisa ser um pouco menos, e eu tenho que passar para eles entender que samba é para ser tocado, não é para ser espancado, não é para ser corrido. Eu não tenho culpa que se de repente eles precisam usar essa velocidade toda, mas eles entenderam, graças a Deus essa rapaziada da diretoria entendeu, e nós tocamos samba da maneira que, né, dentro da limitação de cada ritmista nosso, nós tocamos samba da maneira que nós sabemos tocar, que nós aprendemos aí dentro da escola. Bom, muito bacana, e assim, você tem que estar à vontade aqui mesmo, porque a gente chamou exatamente para você dar o recado que você achar que tem que dar e falar. E queria aproveitar isso que o Alan está falando, para a gente até explicar uma coisa que algumas pessoas às vezes não entendem. Por exemplo, no caso da bateria especificamente, quando a gente está ali no box, que a gente está ouvindo as baterias, cara, a gente está torcendo para todo mundo passar maravilhosamente bem. O que a gente queria era toda vez chegar aqui e estar com um convidado do nosso lado como a gente tá, e só falar bem do que a tua bateria fez, do como foi. A gente, às vezes, nem fala tudo que a gente tinha para falar, porque a gente sabe que muitas coisas são pontuais. Às vezes você tem bateria que passa aqui, a gente sabe que o cara não conseguiu juntar todo mundo e, pô, chega a cara em cima da hora, às vezes vai escorregar uma batida de caixa, vai sair vai ter um flan, vai ter... Mas você não vai apontar isso, você não vai falar isso, né? Mas é muito legal, Alan, e aqui é o espaço para isso. Então eu queria aproveitar e passar pro Bruno. Bruno,
tua opinião também sobre a bateria da Vila, você estava do meu lado ali no box, a gente ficou até bem emocionado assim com como os ritmistas, cara, estavam rindo, estavam chorando, estavam tocando climão de bateria mesmo, bacana. Primeiramente, Alan, parabéns, cara, que ensaio mesmo. Você podia fechar o olho e perceber que era a bateria da Vila Isabel ali. A bateria ali que todo mundo do samba é apaixonado, porque na década de 80, de 90, era muito referência. E hoje voltou a ser, entendeu? Porque tem aquele molho, aquele swing, aquela marcação pesada, aquele tarol dando aquele molho lá ali na parte da cozinha. Uma coisa que aconteceu esse ano que eu gostei bastante foi a melhora do tamborim. O desenho do tamborim esse ano está muito encaixadinho, muito firme. A própria ala de tamborim está muito bem. Muito bem mesmo, muito bom trabalho do Rafael. Outra coisa, a ala de chocalho também muito bem. O conjunto de bossas, muito bem feita. Tem uma das bossas que particularmente eu acho uma das melhores do carnaval, que é a bossa do reggae, que vem o reggae. Cara, é bem em cima da melodia, bem, cara, simples. E da letra, que pega a parte do reggae. E é muito gostoso de ouvir. Eu particularmente, eu queria que você estivesse fazendo aquilo ali toda hora. Eu percebi também que você tratou o ensaio como se fosse o desfile mesmo, porque você utilizou as bossas nos jogadores, fez até mais bossa no jogador duplo aqui, que tem aqui, exatamente aqui. Então, assim, realmente eu achei um ensaio sensacional. O único ponto que eu já tinha até conversado com você, que eu acho que pode dar um pouquinho de atenção, é o desenho da terceira na virada de 3, na cabeça do samba, faz um pam 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 ligadão, que tem que tomar um cuidado, que às vezes todas as terceiras fazendo, vai ou um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás. Mas assim, a maioria das vezes saíram certinho, tudo beleza, só tem que tomar um cuidadozinho naquilo ali. Mas assim, nada que falar, a bateria passou perfeita, parabéns, muito bom mesmo, cara. Como a gente tem que sempre falar algum ponto negativo, eu vou até indicar alguns ritmistas. Hoje estava lá um tal de Carlão, JP, Cláudio, os caras, pessoal que estava estragando a bateria ali. Eu preciso falar isso para você, porque, a gente é amigo, né, Alan? Eu tenho que te falar a verdade, então. Mas queria saber, JP, a tua impressão lá de dentro. Eu sei que é difícil ouvir, você estava mais pro fundo ali, mas você teve a mesma impressão que a gente ali no fundo? Tive essa impressão e eu falei com o Alan antes do desfile, quando eu fiz uma entrevista com ele pro site. O mais interessante da Vila hoje, num período, como você disse, de alto nível de baterias, escolas de samba, grupo especial, você não tem uma bateria ruim hoje. Não tem mais. Todas são boas, mas a Vila Isabel, ela consegue sair do lugar comum. O que eu quero dizer com isso? Sem julgar se é gosto ou se a bateria é assim ou assado, mas a gente sabe que existe uma tendência a existir um padrão de baterias hoje em dia. E clichês, né? Tanto a mocidade que ela se prende à raiz dela. Assim, a entrevista com o Dudu, cara, eu quero ter a bateria da mocidade. O Alan, com esse discurso, eu faço questão de ir na casa do ritmista. Ou seja, é a mensagem de que a tradição da bateria, as características da bateria, elas são, digamos assim, imexíveis, vou usar um termo aqui, elas são acima de tudo. Isso, e isso é a essência. A bateria da Vila é uma bateria que a gente brincava, usava um termo, ela é uma bateria rústica, uma sonoridade rústica, aquela caixa rouca embaixo, os surdos mais graves, a tradição do centrador mais marcado. Eu até achei a afinação hoje um pouco mais alta. Um pouquinho mais. As marcações eu achei um pouco mais alta. A preocupação de não igualar hoje, né? Então nós temos que ter essa preocupação o tempo todo, porque você é julgado. Então, há um tempo atrás, você, na década de... entendeu? Hoje não, você tem aquela preocupação de manter aquela afinação. E às vezes não tira a característica. Então, nós temos que fazer o quê? Manter aquela afinação. E às vezes você, de repente, você sobe um pouco a mais, né, na adrenalina ali da correria, mas a gente está cuidando muito disso dentro de casa, sabendo, não, mas então, nós não queremos ser aquela bateria, eu junto com meus diretores, ser aquelas pessoas que vai ali e aperta esperando que desça. Tanto que quando a gente vem, eu já estou ouvindo, ela vem mais grave.
E aí antes de sair, a gente dá uma subida, mas quando você tá vindo mais um pouco, ela vai caindo. E aí você não pode mudar muito e acaba que a gente... A questão física muda o som da pista. Exatamente, Você entra na pista, muda tudo. Então nós temos que tentar manter essa diferença que o jurado exige, entendeu? Vale ressaltar aqui o trabalho do Alan, aquele que faz o Alanzinho que faz as afinações assim, velho Jorge Pedro, o Alanzinho incansável o tempo todo conferindo ali, de dentro da bateria, Cadu. Meu camarada, esse espaço aqui também serve, eu tô em casa, eu tô me sentindo em casa. Então, Rodney, muito obrigado por você vir ali, incansável, ajudando ali a bateria da Vila Isabel. É um amigo, é um irmão, camarada, não é a primeira vez que ele tá dentro da bateria da Vila Isabel ali. Que qualidade de irmão. Que qualidade, meu irmão. Pô, é minha referência de afinação. Então ele tá sempre ali dentro da bateria, junto com o Alan, falando ali com o Alan o tempo todo. Vai ali, vai lá, ou o Alan já chegou, ele botou, ouviu antes, maneiro. Então é assim, é buscando informações com quem, na maior humildade, a nossa direção de bateria, nós não sabemos tudo. Então tem que buscar com quem a gente sabe que é referência aí no mundo do samba. E o Rodney, pô, eu tenho muito a agradecer a ele, é um irmão camarada desde 2014 aí, que vem aí ajudando a gente aí, sempre dando uns bizu aí de afinação. E é isso, gente, muito obrigado aí pelo espaço. Ninguém faz nada sozinho, principalmente carnaval. Né? É verdade, ninguém faz nada sozinho. Sou muito dependente desses 275 aí, mais os diretores. É um espetáculo mesmo, Alan. A gente fica muito feliz. A gente sabe, no ano retrasado, se eu não me engano, foi ano retrasado, você foi prêmio SRZD. Foi 2014. Acho que foi retrasado. Não, foi 2014, é isso. Aí você teve até problema nos outros 2 anos, não foi tão bem. Esse ano volta a ter uma apresentação maravilhosa. É normal, o carnaval oscila, às vezes até por conta do samba, por conta de outras coisas que você tem na própria escola, não é uma regra, né? Se o carnaval fosse um reloginho... Samba na Vila não dá pra reclamar, né, cara? Não pode ficar reclamando muito, não. Isso é verdade. Samba na Vila, não vamos ficar reclamando. Não, mas às vezes o que eu quero dizer, característica do samba. Às vezes você tem um samba com uma característica assim, outro assado, depende do enredo. Um ano que, não estava legal, não encaixou, no outro ano encaixa tudo de novo. O importante que eu acho é o seguinte, mostrou qualidade, mostrou que você tem um time na mão, mostrou que o teu time está ensaiado, chegou aqui, deu um espetáculo de bateria. Então, Alan, meus parabéns. E queria aproveitar, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar também, que show também da harmonia da Vila hoje, cara. A harmonia do Décio. Cara, que trabalho que fez. Eu passei pelo Décio na avenida, aí ele perguntou o que você tá achando. Eu falei, cara, não vou falar nada. Eu vou falar no final, porra. Cara, tá espetacular. A escola canta, aquela comunidade já é sensacional mesmo. Aqueles ensaios da 28 são espetaculares. E hoje, simplesmente parecia 28 aqui, né? Parecia 28 aqui na Sapucaí. Então, Vila, parabéns. Que ensaio. Que desfile, o Alan, mais uma vez, parabéns pela tua bateria. Alguém quer completar alguma coisa? Carlão quer chorar? Não, deixa o Carlão ali que ele vai chorar daqui a pouco. Não, quem tá chorando é no Cláudio, rapaz, olhando o Cláudio. E o Cláudio que ele fala. Não, só mais uma coisa, ressaltar o que pouca gente vê, talvez, aqui na hora, né, do desfile, do ensaio, é que hoje a Vila está muito organizada também do ponto de vista da sua bateria, né? O time de diretores muito bom, as peças arrumadinhas quando a gente chega lá para pegar, o tênis separadinho, a roupa ensacadinha, isso é muito bacana, que deixa a gente à vontade para desfilar, né? Abraço pro GG, valeu Medina, toda a rapaziada. Não só o GG, mas como o Cláudio, são incansáveis nessa parte. É um cara que trata a bateria com o maior carinho, tá ali o tempo todo, entendeu? Me cobrando, porque o desorganizado, quem desorganiza a bateria assim, nessa parte sou eu, o desorganizado sou eu. Então tenho que ter uma equipe para poder me dar um suporte. E esses dois são os babá, né? Caraca, e de cada ritmista, cara, eles são incansáveis. Um abraço aí, meus irmãos, e o restante da diretoria também, né? Ali o Macaco Branco, tem o Clebinho também, que tem o Mangueirinha, tem a rapaziada toda. Isso aí, tem meu tio, Mestre Mug, que tá ali, que quando a gente, de repente, se perde em qualquer coisa, que na visão dele a gente se perdeu,
Ele vai ali, dá aquele esporro básico que o João Paulo sabe como é que ele tem um modo carinhoso. Carinhoso! Entendeu? Então é isso. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Maravilha. Parabéns, Vila Isabel. Parabéns, mestre Alan. SRZD Carnaval 2017. Valeu, rapaziada. Valeu.